E eu queria aproveitar e agradecer já o aceite do convite para o Guto aqui, também agradecer o João Branco, que nos conectou, né, Guto? É verdade, o João é um amigo de longa data, trabalhei com ele 7 anos. Flávio, o que você quiser perguntar dele, capivara, o que for, eu sou a pessoa que pode contribuir. Show de bola, show de bola. E uma coisa importante, né? O João Branco é conhecido aqui pela galera. Para aqueles que não conhecem, o João Branco é diretor / CMO, chamem como quiser, mas ele é o responsável pelo marketing do McDonald's no Brasil. Um cara que a gente tem muito apreço, um cara que compartilha dos nossos valores, visões, princípios. E quando ele falou para a gente, Guto, temos uma pessoa, né, para trazer, e eu tenho uma pessoa para indicar para o Vamos Subir, a gente não pensou 2 vezes, e quando a gente conversou, a gente entendeu que fazia muito sentido. Então, super agradeço. Fico muito contente. Nós começamos a trabalhar juntos muito novos e o que eu sou hoje profissionalmente eu devo muito aos aprendizados que eu tive com ele, porque ele sempre foi meu par, e eu acho que eu também agreguei muito na vida dele de desenvolvimento comercial. Então, a gente sempre esteve muito junto, nos divertimos muitos, sofremos algum pouco juntos, né? Passamos por maus bocados, mas é assim que vem o aprendizado, né, Flávio? Assim que vem, assim que vem. Vamos lá, Guto. Primeiro, obrigado novamente. Vamos começar o nosso bate-papo. Para aqueles que não te conhecem, começo te perguntando, né? Para quem não te conhece, não sabe um pouquinho quem é você, conta um pouquinho sobre você, de onde você vem e, se possível, um pouquinho do seu início de carreira. Tá claro. Bom, meu nome é Gustavo Rella Bruno, muito formal. É assim que minha mãe me chama quando ela tá brava comigo, mas todo mundo me chama de Guto, né? Eu sou natural aqui de São Paulo, mas não me considero paulistano porque eu fui criado em Jundiaí, né? Uma cidade média, mas na minha época que eu estudava lá, era uma cidade onde a gente encontrava nossos amigos na praça, onde a gente tinha um clube, independente de você ter classes sociais distintas, você vivia, acho que uma integração social muito grande, né? Isso acontece muito em cidade do interior, principalmente cidade pequena. Isso me ajudou muito, Flávio, até formar bastante dos meus valores hoje, né? Bom, eu sou de uma família pequena, eu tenho uma irmã que sou muito ciumento dela, Patrícia, Pati, ela é médica, ela é mais velha que eu tenho 2 sobrinhos e tenho meu pai e minha mãe. A gente é uma família bem pequena, só que a gente tem, numericamente a gente é pequeno, mas a gente gera, acho que conteúdo como se fosse uma família gigantesca, sabe? Sempre tem alguma coisa acontecendo. Cara, eu sou um cara que adoro futebol, adoro futebol. Eu falei que era Corinthians e São Paulo, é Corinthians e Santos, tá? Então, que tá concorrendo com a gente. Então, eu juro que eu vou me esforçar a tentar fazer isso aqui ser interessante. Mas olha só, não é difícil ganhar da torcida do Santos. Não é difícil. Difícil, não é difícil mesmo, e isso daí você tem total. Acho que até a Portuguesa Santista ganha do time da torcida do Santos, mas tudo bem, né? Isso foi uma brincadeira, gente. Bom, falando um pouquinho de mim, eu tenho 39 anos, eu tenho 15 anos de experiência, eu sou um engenheiro, fiz engenharia de materiais em São Carlos. Depois eu tive a chance e ao longo da minha carreira das empresas pagarem para mim especializações, então eu fiz Wharton, eu fiz Universidade de Navarra, que me ajudou muito a desenvolver a minha parte mais de administrativa, gerencial e principalmente de gestão de pessoas. E falando do Guto, assim, né, que me faz com valores, assim, eu sou um cara que tem 3 grandes coisas. Eu sou um cara muito pragmático, então eu falo muita verdade, para mim é a verdade acima de tudo. Segundo, eu realmente sou um cara muito simples, eu acredito que a simplicidade, ela não é uma virtude, ela é uma necessidade, porque até no final das contas, nós que lidamos muito com
com pessoas estrangeiros, né? E a gente explicar as coisas que acontecem no Brasil não é um negócio muito fácil, viu? Então, você tentar transformar coisas difíceis em simples, eu acho que é uma das coisas que eu coloco mais esforço e isso transborda não só no meu jeito de trabalhar, mas pelo meu jeito de viver. E eu sou um cara que posso falar que eu sou protagonista. Eu sou um cara que tomo toda a oportunidade que me derem. Não simplesmente de trabalho, mas que seja social, que seja na minha família, que seja para os meus amigos. Eu gosto de ser uma pessoa muito presente, né? Meu pai, ele tem frases muito simples, mas que são bem profundas, né? Ele falou, na vida existem coadjuvantes e protagonistas, e as novelas são gravadas em poucos capítulos, e sua vida tem poucos capítulos, né? Como você quer ser lembrado depois dessa novela que vai ter, não vale a pena ver de novo, né? Então você tem que ser um protagonista, né? E o que mais eu posso te falar? Eu tenho 2 sobrinhos que eu falei, que, os meus 2 sobrinhos são quase com os meus filhos, assim, adotados. Eu não sou pai ainda, sou casado com a Larissa, que, na verdade, é a minha chefa, assim, se tem quem realmente manda em mim é a Larissa. Então, ela é brava, mas, ela é a paixão da minha vida. E estou muito contente, não só de ter encontrado alguém que me entenda pessoalmente, mas alguém que também consiga agregar as minhas necessidades profissionais, porque a gente abdica de muita coisa, né? À medida que você evolui na sua carreira, você tem muitas coisas que vêm com benefício e algumas abdicações que você tem que fazer. E você precisa muito ter alguém para te ajudar nesse balanço, nesse trade-off, né? Legal, Não sei se legal. demais, né? Não, foi ótimo. Até falando um pouquinho, né, trazendo um pouquinho da sua carreira, e obrigado por essa introdução. Muita gente olha para a figura presidente, country manager, vice-presidente, né, ou liderança, né, de alto escalão, e acha que são mil maravilhas, né, que é sentar na cadeira, que é liderar, que é ser o porta-voz. Conta para a gente um pouquinho, né, quais são os desafios, né, de ser um presidente tão jovem? Quais são algumas coisas, Guto, que você mencionou aqui de abdicar, que você teve que, de fato, abdicar para construir a sua carreira? Eu vou contar um pouquinho da minha carreira e eu vou falando de alguns períodos que eu tive que abdicar muito. Eu comecei na Unilever como trainee, depois eu me consolidei lá como gerente, depois eu fui para Mondelez, fui para Ferrero, empresa italiana. E na Ferreira, uma empresa italiana, é uma empresa muito legal, muito focada em qualidade. Você vender Nutella, Tic-Tac, Kinder Ovo, é muito legal, né? Porque você engorda 10 quilos, mas no final das contas são produtos que você sabe muito da qualidade. Para mim, esse lance de a gente estar construindo equity, imagem ou entregar um produto de alta qualidade é muito algo que me preenche, porque realmente você está agregando, seja na comida, ou seja em algum ambiente, um ambiente de prazer e indulgência na vida da pessoa, ponto. Mas a sociedade italiana é uma sociedade muito complexa, e eu fui o diretor de vendas, né, mais novo da Ferrero no mundo na história. Então, quando eu tinha 31 anos de vendas, 31 para 32, eu fui nomeado diretor de vendas aqui do Brasil de uma empresa italiana. Cara, era muito complexo, porque, os italianos me chamavam já de bambino, né? Então, imagina, você chega para trabalhar, você tem que mostrar, fazer toda a sua apresentação, o cara, a primeira frase que ele fala para você é te chamar de criança, né? Então, você quebrar estereótipos é algo que é algo que faz parte, é algo que eu venho transpondo ao longo da minha jornada, vamos dizer, profissional. E como que você transpõe isso? Eu acho que você transpõe esses tipos de preconceitos, né, que a idade né, que as pessoas elas têm alguns conceitos que você pode não estar preparado para aquela posição, ela vem muito com coisas muito simples. Ela vem primeiro em você tentar ter seu exemplo,
e seja no seu comportamento, seja na maneira de falar, seja na maneira de cumprir o que você fala, seja na maneira de você gerenciar até mesmo a entropia do seu time. O que eu digo com entropia do seu time? Na vida, tudo são ciclos, né? Ciclos energéticos, né? Você faz um negócio, pum, você tem um pico de resposta. A tendência é que isso caia. E daí você, quando identifica que vai cair, você tem que dar outro pico de resposta. Então, quando você, no final das contas, você começa a identificar muitas coisas sobre como que seu time trabalha, o que eles precisam, que horas que estão as dificuldades deles, e você entra muito não simplesmente para decidir, mas você entra numa jornada de contribuir e ajudar. Eu acho que não existe estereótipo que não caia no momento que alguém percebe que você está ao lado, não para decidir, para mandar, mas sim para auxiliar. E isso, na verdade, eu acho que foi um dos maiores aprendizados que eu tive assim, nessa minha jornada. Depois eu mudei, saí da Ferreira, eu fui para a PepsiCo. Na PepsiCo eu também um dos general managers mais novo, né? Foi engraçado, Flávio, que eu virei general manager do Caribe, né? E vocês podem olhar bem minha cor aqui, que, cara, eu sou um cara caribenho, né? Dá uma olhada na minha cor de quem vai para a praia, né? E eu morei no Caribe, morei na República Dominicana, e lá eu comandava 21 países, né? Dentro das ilhas caribenhas, né? E, cara, 5 línguas, é uma baita complexidade de tributária, de tradições, e de verdade também, naquele momento eu era o presidente mais novo da PepsiCo, né? E era muito engraçado, porque você tem culturas muito diferentes. Você pega uma cultura da Jamaica, os jamaicanos são muito duros, Trinidad e Tobago são muito duros, cubanos super gente boa, dominicanos super gente boa. Então é como você, de novo, se você volta, eu fazendo uma menção que eu acabei de falar, eu volto no que eu aprendi, todas as vezes que eu fui não só um gestor, mas eu servi o meu time, independente do país que eu estava, a resposta foi muito boa. Hoje, na Mattel, eu também, eu sou o presidente mais novo também, né, dentro da Mattel. E eu sou presidente não só de brinquedos na Mattel, eu sou presidente de 2 unidades de negócio. Na Mattel ela tem 3 unidades de negócio. Tem tudo que é brinquedos, que vocês conhecem muito bem, Barbie, Hot Wheels, Fisher-Price, né? E outros brinquedos aí. A gente tem uma parte de licenciamento. Imagina que você vai comprar uma bicicleta da Barbie. Eu não faço a bicicleta da Barbie, mas eu licencio a minha marca, né? Então esse também é um business que está comigo, e eu comando não o Brasil, mas eu comando toda a América do Sul. Então, também essa parte de aceitação cultural que a gente teve, que colocar em place, foi algo que me testou e me fez renovar muito desses aprendizados anteriores que eu pus na minha mochila. Legal. E aí, na sua visão, quais são as coisas que você teve que mais se abdicar, que muitas vezes as pessoas acham, é luxo, né? Não, ser presidente, mas qual que é a parte difícil? Conta pra gente. Olha, o que é difícil quando você está num cenário de você colocar sua carreira como prioridade, você abdica muitas vezes de contato de amigos. Por exemplo, uma das oportunidades que apareceram para mim, eu tive que me mudar vamos dizer, de Jundiaí, onde eu morava e trabalhava em São Paulo, e eu fiquei morando 9 anos em Curitiba. E espero que aqui não tenha muito curitibano, mas os curitibanos, eles são difíceis de fazer amizade, gente. É difícil fazer amizade com curitibano, né? Eles não falam muito. Então eu tive momentos muito fortes de solidão, assim, de você ficar sozinho numa cidade onde o único seu refúgio é o trabalho. Isso é uma abdicação, você está abdicando de um convívio da sua família, um convívio de amigos, por um propósito maior de evoluir profissionalmente. Eu também tive algumas abdicações de não conseguir estar presente em alguns momentos importantes da minha família. Por exemplo, o nascimento de um sobrinho meu, não consegui estar presente porque eu estava fora do Brasil.
como eu comando uma rede grande de países aqui, tem momentos na vida da minha mulher também muito importantes, e graças a Deus, por isso que eu falo que o entendimento dela é crucial para o meu sucesso, que a gente tem esse momento de, muitas vezes não é a convivência somente física, mas é como você consegue estar presente, seja espiritualmente, ou seja por telefone, ou seja com boas energias, tentando agregar, ou com palavras, a pessoa que está do seu lado. Mas isso é para pouco, sabe? Porque o entendimento sobre você ser uma pessoa que quer focar na sua carreira e, ao mesmo tempo, conseguir levar uma vida muito normal, é algo quase desproporcional, é algo quase antagônico. Todo mundo luta para que seja proporcional, mas hoje, e se eu converso com muitos pares que eu tenho de outras indústrias, todo mundo fala de um jeito diferente, às vezes mais poético, mas se espremer, todo mundo vai falar a mesma coisa. Eu abdico muito da minha família para conseguir estar onde eu estou. Não, obrigado por compartilhar isso. Traz uma reflexão gigantesca para a gente, né? O primeiro ponto, para tentar agregar e talvez trazer um pouquinho da visão para os jovens, não tem certo e errado, né? Acho que essa é a primeira coisa, né? As suas decisões, elas têm que estar alinhadas com as suas visões, com seus valores e com seus objetivos. Se você tem um objetivo final, as suas decisões, né, têm que ser em cima, né, diariamente para alcançar aquele objetivo. Isso passa por abdicar ou não algumas situações. Então, tudo passa por uma visão de carreira. O importante, que é o que você falou e eu admiro bastante, aproveito para também reconhecer a minha esposa, que é uma pessoa que está do meu lado há muito tempo, que consegue balancear. E não é todo mundo que consegue fazer isso. Muitas vezes, brigas em casa, ou não, ou enfim, você vai ter momentos na sua vida onde você vai precisar acelerar, desacelerar, e você precisa ter em volta pessoas que te suportam e que te apoiam. Senão, né, a carreira solo, né, Guto, me corrija se eu estiver errado, mas a minha visão é que a carreira solo ela não vai funcionar. Né? Quando a gente olha para o presidente Guto, né, é o cara, uma figura, né, mas tem todo um suporte, tem todo um ecossistema, tem a sua esposa do seu lado, tem várias pessoas que, de alguma forma, fazem com que você performe. Isso pode ser emocionalmente, espiritualmente, de diversas formas para que você possa performar dentro do seu trabalho, certo? Certíssimo, Flávio. E sabe que tem até algumas coisas que são até engraçadas. Por exemplo, a minha mãe mora em Jundiaí, entende? Ela é uma pessoa que nasceu em Itatiba, é uma cidade bem mais interiorana, né? E quando eu explico um pouco dos problemas que eu tenho que lidar, eu tenho certeza que ela não entende 80% a 90% do que eu estou falando para ela dos meus problemas, mas simplesmente pelo fato de eu envolvê-la, ela é ser minha mãe, ela está me escutando, e ela tentar de alguma forma me ajudar, independente do conselho, isso para mim vale tanto, que as maiorias dos problemas que eu consegui resolver na minha vida foram depois de conversas que eu tive com ela, que pode não ter me dado a resposta que eu estava procurando, mas ela me deu a tranquilidade e a paz para eu conseguir ter uma introspecção legal e conseguir sair com uma resposta que eu precisava. Então, não tem certo ou errado, sabe, meu? Hã? E eu vou te dizer uma coisa, Guto, acho que o bate-papo aquele já valeu, o que a gente tenta muito trazer é quem está por trás do executivo. Eu vou ser sincero, como vamos subir? A gente não liga muito para os cargos, claro que às vezes chama as pessoas, né, para ouvirem as histórias, mas o que a gente está vendo aqui da pessoa Guto, que consequentemente é o executivo, já valeu para a gente. Deixa eu te fazer uma pergunta aí, curiosidade minha, e eu sei que todo mundo tem muita curiosidade aqui. Você é um cara que, você contou e eu conhecendo, você sempre foi o cara mais novo, né? O líder mais novo, o executivo mais novo, o presidente mais novo. Como que é para ti, né, ser o cara mais novo? E até uma pergunta mais específica. Ao que você atribui esses feitos de constantemente tá acelerando sua carreira e sendo o cara mais novo? Beleza. Olha, eu acho que as oportunidades elas aparecem para todos. Você tem que realmente estar, vamos dizer, atento a elas e não desperdiçá-las. E outra coisa uma coisa que na faculdade eu aproveitei bastante,
eu aproveitei, eu fui um cara na faculdade que eu era um aluno mediano, mas, na verdade, eu aproveitei muito para entender a diversidade daquele ecossistema que era da faculdade, porque o Federal de São Carlos era gigante, e para eu conseguir entender a diversidade das pessoas, para eu conseguir, no final das contas, aprender, porque lá, quanto mais as faculdades elas são públicas, sendo muito franco com vocês, honestos, os professores, eles não têm uma grande preocupação que você aprenda, né? Você é um autodidata. Eles colocam lá, passam a aula para você, mas se você aprendeu, aprendeu. Se você não aprendeu, amanhã é aula nova, entendeu? Não vai ter reforço. Então, eu aprendi muito a parte do protagonismo que eu falei e essa parte de ser autodidata. E o que eu realmente acredito é que eu nunca... Uma coisa que eu tenho em mim é eu respeito os mais velhos muito. Eu respeito a experiência muito. Mas se eu tenho uma convicção, eu falo. Entende? Eu nunca... dentro das minhas verdades universais ou durante reuniões que eu estava, eu nunca tive medo de expressar aquilo que eu pensava, por mais ridículo que eu poderia estar me expondo. E eu, gente, posso falar que eu já me expus muito ridículo, sabe? No começo, quando você está começando, você não tem muita noção de interfaces diárias, conexões, processos. Mas, cara, se você tem alguma coisa na sua cabeça que faz muito sentido e que você acha que é aquilo, fala. Porque é mais importante você falar e passar até vergonha, mas alguém vir para você depois e te explicar onde você está pensando errado, porque isso é o que vai fazer você passar a pensar certo dali para frente. E quanto mais você posterga as suas externalizações, mais você demora para conseguir conectar os pontos e mais você demora para receber feedbacks, para aí você conseguir fazer a sua externalização de maneira mais correta. Legal. Então, no meu começo, eu posso falar que eu falei, assim, muitas coisas que, assim, sei lá, que posso ter sido, assim, sabe, chacota, mas de verdade... eu aprendi muito através dela, sabe? Se alguém me falava, que engraçado, falou alguma coisa, não faz sentido. Eu falava, então, me explica. E a humildade fala, me explica então. E outra coisa que eu sempre fiz e faço até hoje, ó. Se você olhar aqui, ó, quer ver? Eu não sei se vocês conseguem ver, isso aqui é um caderno, tá? Tudo que eu ouço de diferente do dia, e eu tenho que fazer quase 40 anos. Eu ouço alguém que falou uma frase legal, eu ouço alguma informação que eu não sei, eu leio uma notícia que eu acho que pode me agregar, eu escrevo. A gente tem sentidos na nossa vida, né? A gente tem audição, visão, cara, e a gente aprende por eles. Se você acha que você somente escutou, você vai assimilar, esquece. Você vai assimilar se você, né, escutou, se você viu, se você escreveu. Só faltou aí você cheirar, né, o papel, mas no final das contas, você está estimulando o seu corpo para o conteúdo. E se você estimula seu corpo para o conteúdo, você tem assimilação. Show, excelente, obrigado por compartilhar. Gostei bastante de convicção, de trazer, de se expor. Eu acredito bastante, como o projeto a gente fala, que é na exposição que a gente aprende, são nos desafios que a gente aprende. Então, se a gente não está se expondo, né, constantemente, a gente não está aprendendo constantemente. E é fora, né, pode parecer clichê, mas é fora daquela zona onde você tem conforto que você vai se desenvolver. Então, se expõe, não tenha medo de fazer pergunta idiota. É o que você falou. Me explica, né? Eu não sei, me explica, né? E a gente vai aprender. Eu acho que essa, Guto, talvez é uma das características mais importantes, a humildade para aprender, né? Ninguém sabe tudo. Se um dia alguém te perguntar alguma coisa e você não souber responder ou não saber do que se trata, eu não sei. Você pode me explicar? Qual que é a sua visão sobre isso? Me ensina. Normalmente, aí você pode... Normalmente eu aprendo quando me ensinam, né? Então me ensina, por favor, né? Então eu acho que isso é legal. E você sabe que eu faço isso até hoje, Flávio. Por exemplo,
principalmente no mercado de brinquedo. Eu saí do mercado de FMCG, volume massivo, categorias super tensas, e eu fui para o mundo de brinquedos. Então, quando muitas vezes eu tinha algumas verdades universais, isso aqui temos que fazer isso, essa é a mídia que temos que fazer, esse é o equity que a gente tem que criar, e vamos embora. E eu percebia pelo olhar das pessoas que tinha alguma coisa errada. Eu falava, meu, fala, porque uma das coisas que tem, e a gente tem que prestar muita atenção, e nesse período de Covid é algo que me preocupa, tá? É o seguinte: mais de 65% a 70% da nossa comunicação ela é não verbal. Então, muitas vezes as pessoas elas podem não concordar com você, mas elas não falam, mas elas se expressam por olhares, por caras, por bocas, por você vê que a perninha está balançando porque a pessoa está ansiosa. Se ela está ansiosa, você deve estar falando alguma coisa que não deve estar agradando. E o que você tem que fazer, de verdade, é perguntar, é falar, meu, o que não te agradou? O que você está ansioso? Você não concorda comigo? Me fala aí aonde que está o dilema, né? Porque saber identificar dilema e você fazer as outras pessoas falarem, aí você, no final das contas, pode construir uma rede de aprendizado, mesmo numa posição como a minha, entendeu? Que você acha que você muitas pessoas podem achar que a gente sabe tudo. E muito pelo contrário, eu fico sempre olhando em reunião se nego tá balançando a perna, se nego tá com a mão na cabeça, balançando. Eu presto muita atenção nisso. Para quê? Para chamar de canto depois e falar: tem alguma coisa que não te agradou? Foi o meu tom? Foi a minha mensagem? Meus slides? Sabe? E eu faço isso direto. Isso não é insegurança, isso é aprendizado. Isso é aprendizado, e uma coisa importante também, se eu puder agregar, empatia, né? Porque o grande ponto é, às vezes a pessoa está recebendo a sua mensagem de uma outra forma, né? E entender como ela recebe, entender como ela enxerga, entender como ela processa, é importante, para você aprender, né? Entender se você precisa adaptar alguma coisa, duas, para você conseguir se colocar no lugar dela, e são fontes de aprendizagem também, né? Perfeitamente. Eu tenho uma pergunta, Guto. Você acelerou Diga. demais. Você acelerou demais. Você imaginava acelerar demais a sua carreira? Você tinha essa ambição? Né? Eu queria que você falasse um pouquinho, né? Tinha. Porque eu sempre fui um cara que de verdade, eu sempre acredito em positivismo. Então, se você... Olha uma coisa, deixa eu te contar uma coisa totalmente fora de contexto, mas toda virada de ano, eu pego um papel, além da minha avó me dar um louro, sabe, que eu tenho que pôr na carteira para dar dinheiro, eu sempre escrevo 3 conquistas que eu quero ter no ano. E eu leio ela todos os dias pela manhã. Legal. E eu declaro o que eu quero, eu declaro o meu sonho, porque esse é o primeiro passo para eu conseguir andar para frente. Porque se para você não está claro as suas declarações, você vai buscar culpados. E muitas vezes a maior culpa que a gente carrega, muitas vezes por eu não evoluir em algumas causas, e tem muitas causas que eu não evoluí pessoalmente, muitas coisas, muitas vezes porque você não declara ou não está claro o que você quer para você. Entende? Então, eu tenho meu papelzinho. Se você mexer na minha carteira lá, você vai encontrar um papelzinho com 3 coisas. E esse ano, graças a Deus, eu cheguei em 2, a terceira tá difícil. Vai chegar, se Deus quiser. Vai chegar. Não, excelente. Isso traz um pouquinho também do que o business, né, Mattel, ele se propõe, né? Quando a gente fala de sonho, quando a gente fala, né, de protagonismo, quando a gente fala, né, de empoderamento. E eu acho que você tem bastante história, né, para trazer sobre isso. Eu queria falar, ou tentar trazer, extrair um pouquinho dessa visão que vocês têm, né, de empoderar o jovem, empoderar a menina, né, a criança, né, Perfeito. Perfeito. o pai aos filhos através daquilo que vocês, né, se propõem a entregar, que são os seus brinquedos, que no final das contas, né, está mexendo com aquilo que o ser humano talvez tenha de mais nobre, que é a capacidade de sonhar. Como é que quais são as lições, né, que a Mattel como business, né,
como missão, como valores, e tudo isso que eu falei de empoderamento, etc., se aplica a uma carreira. O que você pode trazer, né, de conexão disso para a nossa carreira, para mim e para o jovem que está assistindo aqui? Perfeito. Primeira coisa, o que faz a gente ter marcas fortes, eu acho que dentro da Mattel, eu acho não, eu afirmo, é porque são marcas que têm propósitos muito claros, né? Então, por exemplo, quando o Barbie fala que uma menina pode ser o que ela quiser, independente do estado que ela esteja, seja ela racial, seja ele físico, seja ele o que seja, né? É um propósito super forte. Por quê? E deixa eu dar um exemplo para vocês. Pesquisas comprovaram para a gente, Flávio, que, por exemplo, que as meninas, elas já são tolhidas a partir dos 3 anos e meio. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Se um menino chega para o pai e fala assim, pai, eu vou ser astronauta. Você chega para o seu filho e fala, nossa, que legal, vai ser astronauta, né? Se uma menina de 3 anos e meio chega para o mesmo pai e fala, pai, eu vou ser astronauta, ele vai responder, grande parte deles responderia, você já viu uma astronauta mulher? Quase não tem. Então, os sonhos das mulheres começam a ser tolhidos desde quando elas são muito crianças. Então, a Barbie se empoderou de um propósito que a mulher ela pode ser o que ela quiser, dependendo do que ela visualiza para a vida dela. Né, desse protagonismo que ela possa vir a ter e desse empoderamento que ela quer gerar. A Barbie ela foi, no passado, muita referência dessa parte de moda, né, dessa parte vamos dizer, de fashionismo, né, e posso dizer que quando a gente estava nessa época de fashionismo, que a gente chama Barbie fashionista, as nossas vendas não iam bem. No momento que a gente, de verdade, a gente conseguiu colocar dentro da Barbie um grande propósito que conectava e dava para algumas causas legais, não só para a criança, mas para a mãe junto com a criança, a gente começou a reverter nosso resultado. Por exemplo, vocês acham que a gente lançou há 2 anos atrás a Barbie cadeirante? Uma criança que brinca com uma Barbie cadeirante, ela, quando vai para a escola, ela brinca com uma criança cadeirante. Entendeu? Quando uma criança brinca com uma Barbie que tem prótese, ela vai para a escola, se ela tem uma amiguinha que tem prótese, ela vai aceitar a amiguinha que tem prótese. Então, no final das contas, você pode pensar de 2 lados. O propósito serve para vender mais? De certa forma, sim. Mas quando você tem um propósito que também agrega a sua comunidade, isso fica forte. E eu me honro de falar que um dos grandes propósitos que fez as nossas marcas venderem e a gente ser líder mundial de brinquedo é que os nossos propósitos eles agregam para a nossa sociedade. E isso é o que me faz estar na Mattel. Esse acho que é um pouco do que me completa. Uma outra coisa, por exemplo, a Barbie, ela é uma boneca que, se você parar a pensar, é nova. Não, a Barbie, a gente está comemorando 61 anos de Barbie. É uma marca que muitas das vós brincaram de Barbie, né? E quando você pega uma marca como Hot Wheels, cara, você sabe que antigamente a gente falava muito de primeira adrenalina, né? Nossa, primeira adrenalina para criança, aquelas pistas, design, moda, super legal, né? Só que o que a gente percebeu? Principalmente na pandemia, os pais, que eram pais que trabalhavam forte durante a semana, quando chegava em casa, o filho mais novinho já estava dormindo, nem via direito, e ele levava até o contato do pai era levar para a escola no máximo. E chegava no fim de semana, ia visitar a avó, depois almoçava fora, depois assistia o futebol, ia na missa, ou ia na igreja, que seja, e no final das contas dormia, e isso se repetia. Eles eram pais de fim de semana, mas eles tinham pouca interação com o filho. Com a quarentena, a gente realmente teve que os pais eles tiveram que entrar para um convívio mais atuante. O filho está do lado, o filho está fazendo lição do pai trabalhando e o filho também, porque está estudando do lado, não deixa de ser um trabalho. Então, no final das contas, a gente precisava gerar conexão. E quando a gente começou a perceber que o carrinho
era algo que o pai sabia brincar. E que no final, porque um carrinho, quantos anos tem? O Hot Wheels é uma marca que tem, sei lá, tem 51 anos. Meu, o pai sabe brincar de carrinho, carrinho de ferro. E daí, quando a gente viu que o pai e o filho começaram a se interagir, porque eles estavam brincando juntos com o carrinho, nós mudamos todo o nosso modelo de comunicação. Eu falei, eu não tenho que falar com a criança, eu tenho que falar para o pai que, meu, de verdade, ele pode se aproximar do filho dele e ele pode ter bons momentos na quarentena se ele brincar com o filho dele. Pode ser óbvio, mas de verdade, lembra que eu falei de simplicidade? Fazer as coisas serem simples são uma das coisas mais difíceis da nossa vida, porque a gente acredita, gente, e uma das coisas que estão nos meus aprendizados é que a gente deixa as coisas mais complexas do que elas são para provar o nosso valor. Só que o nosso valor não está em deixar as coisas complexas. O nosso valor está em deixar as coisas simples. Então, é um pouquinho assim do que eu tenho na cabeça. E Fisher Price, meu, é muito legal. O neném é muito legal. Quando você fala com uma mãe de primeira viagem, é um negócio... Eu tenho não é uma crítica, mas a minha esposa já gastou muito dinheiro com vocês. Muito. Ela possivelmente é uma, assim, top 10 Brasil em compras, né? A gente tem 2 pequenininhos, agora, né, carrinho e, cara, sobrinha, olha, vou te dizer, viu? A gente já deixou um bom dinheiro aí para vocês. Que seja assim, amém. Brincadeira. Continue. Não, brincadeira. Juntos, né, Flávio? Agora você me conhece. Mas você sabe que, assim, quando o João falou assim, Flávio, Matel, Guto, eu falei, agora, vou pedir cupom, vou pedir desconto, para dar uma baixada no orçamento aqui em casa. Mas brincadeiras à parte, obrigado pelos insights. Eu tenho uma pergunta para ti, Guto, em relação a futuro do trabalho, a skills. Eu acho que, pô, assim, você é um cara novo, mas se a gente pega, né, talvez a minha geração, sou 11 anos mais novo do que você, e a galera que está aqui, talvez 15, né, 20 anos, né, mais novos do que você. E muita coisa tem mudado no mercado de trabalho, né? Eu acho que talvez até uma das coisas que te fez acelerar tanto é que você já tinha esse mindset lá atrás, né? E a gente percebe cada vez mais jovens ansiosos, motivados, né, ambiciosos em acelerar, né? Acho que faz parte dessa geração. Quando a gente olha, né, para o futuro do trabalho, quando a gente olha para os estagiários ou para os profissionais que você vê e você fala assim, caramba, esse cara vai ter sucesso. O que esses caras eles têm em comum? São soft skills, hard skills? O que você pode trazer de visão, né, para o profissional aqui que quer acelerar a sua carreira? Eu vou separar a minha resposta em 2 jeitos, tá? Em 2 pilares, vamos colocar assim. Um pilar que vai por valores e outro que vai por capabilities. O que essa pandemia nos ensinou? Essa pandemia nos ensinou que a gente pode trabalhar em home office sem perder qualidade. Ponto. Se você me perguntasse, Flávio, sendo muito honesto, se eu acreditava em home office há 6 meses atrás, a minha resposta seria não. E o que eu aprendi? Muitas verdades universais minhas caíram nessa pandemia, sabe? Então, o que eu digo para vocês? Se no final das contas você pode trabalhar de home office, o seu futuro hoje, você não vai estar disputando somente com pessoas que estão na sua região. Os horizontes se expandiram. Então, você hoje, se você quer ser um gerente de marketing, pode ser que você, lá no futuro breve, você esteja disputando uma vaga com um indiano. Entendeu? Por quê? Porque é possível trabalhar hoje remotamente. Então, a primeira coisa que eu queria falar, então, é de capabilities. O domínio de línguas, principalmente o inglês, cada vez vai se tornar mais importante. Por quê? Porque você vai disputar com um horizonte mais aberto. É a minha visão, tá? E muitas vezes com cargos cada vez mais de entrada. Então, meninos e meninas que estão me ouvindo aqui, estudem inglês paralelo à sua universidade. É muito importante vocês terem um bom nível de inglês.
Isso abre muitas portas e isso faz vocês terem oportunidades muito diferenciadas ao longo de uma vida corporativa, principalmente multinacional, tá? Ponto 1. Daí, ponto 2. Eu acho que, no final das contas, aí eu vou para o outro pilar. Humildade. Porque eu volto para aquilo que a gente já falou. Falar que não sei é uma dádiva. E se seu chefe não entende quando você fala não sei, ele não está preparado para ser seu chefe. Não você para estar ali no lugar que você está. E você precisa entender isso, entendeu? Porque você, quando entra numa empresa, você entra para aprender. E depois que você aprende, daí você se consolida, você evolui e você ensina. Agora, são ciclos. E você tem que respeitar o seu ciclo. Se você chegar arrogante, você não evolui. Então, aí agora volto para capabilities. Eu acredito também que cada vez mais a gente vai ter que trabalhar com big datas. Né? Big data, como você pode falar. Por quê? Porque, olha só, durante a pandemia, eu vendia, vamos colocar dados de brinquedo, tá? Brinquedo é uma categoria de destino, né? Não é uma categoria de impulso. Passei na frente da gôndola de brinquedo, peguei um brinquedo. Pode passar isso com o Flávio, porque ele é um cara que contribui, como ele disse, bastante para o meu faturamento. Com a minha esposa, mas eu já bloqueei o cartão. Brincadeira. Ela tem o dela, ela tem mais limite que eu. Mas, na verdade, é uma categoria de destino. Por exemplo, a criança, quando quer um brinquedo, geralmente ela fala, eu quero a Barbie do cachorrinho. Eu quero a Barbie Color Review. Eu quero agora a pista do gorila. E ela pede para a mãe, ela pede para o pai. Entendeu? E vocês saem criando tanta coisa legal que é isso. Aí vocês vão lá e... Ela vai pedir. Então, o que acontece? Quanto mais destino for a categoria, mais dependência o e-commerce vai ter dentro dessa categoria. Por quê? Porque se o filho pediu, você tem mais tempo de pesquisar. Não vai ser uma compra impulsiva. Então, desenvolver, e aqui eu falo que eu acho que desenvolver a parte de entendimento de shopper por CRM, que é aquela parte de você entender os dados do cliente. Quem me compra, quanto gasta, qual é o perfil, qual é o sexo, o que ele compra mais, qual é a recompra dele, na recompra dele, o que ele leva, para a gente começar a cruzar dados. Quem vai vender no futuro não vai ser uma pessoa que tem ideias brilhantes de marketing. A ideia brilhante de marketing que vai ser feita por correlações de variáveis. Então, eu acredito muito que vocês precisam entender uma coisa chamada CRM. Se vocês não sabem, dá uma pesquisada na internet. O que é o CRM? Para que serve? O que eu posso ter com ele? Como que o CRM me ajuda a entender hábitos de consumo? E com eu entendendo hábitos de consumo, eu chego numa terceira parte, que é qual é o dilema? Né? Porque quando você entende qual é o dilema, daí você fala, beleza, vou construir meu plano para solucionar de marketing para solucionar esse dilema. Legal. Mas para você chegar lá, não é mais tive um insight. Eu sou um cara que trabalha em agência, eu tenho ideias criativas. Você não tem que ter ideia criativa. Você tem que cruzar comportamentos. Porque na vida, a gente repete comportamento. Se fosse assim, né, na psicologia não fala que toda vez que você vai no psicólogo, você vai ver o problema é seu pai, o problema é sua mãe. Por quê? Porque é repetição de comportamento. O problema são seus amigos. Não falam que você é as suas companhias, os seus estímulos. Então, você repete coisas. Então, é muito importante vocês entenderem isso, dominarem os dados, entenderem a confluência para chegar no que eu chamo de dilema. Qual é o dilema? E daí sim você tem... Super insight, até pelo tempo aqui, uma coisa que eu queria talvez tentar agregar aqui, em cima de tudo isso que você trouxe, cara, brilhante, super insights.
a gente percebe que cada vez mais, né, o profissional do futuro ele vai ter que ter uma mescla, né, de hard skills. Você trouxe alguma delas, né, entendimento de dados, né, quem passa por profissões, por que não, de cientista de dados, o cara que vai saber gerenciar CRM, entender jornada de compra. Tudo isso são hard skills, né, que vão fazer parte. Só que você trouxe também a parte de valores que são muito importantes. E é o que a gente acredita demais, né? A gente entende, e a gente quer trazer aqui, e até ouvir sua opinião sobre isso, que o profissional do futuro, cada vez mais, ele precisa se tornar humano, né? São os soft skills que a gente até mudou, a gente nem quer falar mais soft skills, a gente quer falar de human skills, né? Exato. Posso te falar uma frase que eu falei para o chefe do meu chefe? Pode. Eu cheguei para ele e falei o seguinte, ele chegou, o meu inglês ele é muito informal, né? E ele chegou e falou, nossa, mas você, né, você chegou, nem me conhecia, foi legal falar com você porque você é muito informal. Daí eu falei, isso é uma crítica ou isso é uma constatação? Perguntei para ele, né? Daí ele falou, não, é seu jeito, né? Daí eu falei, eu não acredito que eu sou no trabalho uma pessoa diferente do que eu sou em casa. Porque no momento que eu sou uma pessoa diferente no trabalho do que eu sou em casa, eu sou uma fraude. E daí eu perco a minha essência, e daí perdendo a minha essência, eu passo a ser um personagem, e daí você pode se perder no seu próprio jogo. E aí você, no final das contas, deixa de ser consistente. E consistência, tanto de comportamento quanto de, vamos dizer, valores, de trabalho, de disciplina, é realmente o que te faz diferenciar e brilhar, né? Porque você leva a imagem da pessoa. Se você encontra ela sendo diferentes pessoas ao longo do caminho, você não leva imagem nenhuma dela. Perfeito. Super obrigado, super obrigado. Adorei. Adorei. Com certeza ele gostou muito dessa resposta, não porque foi uma resposta boa, mas porque foi você, né? Aquilo que você acredita e sua essência. O que eu acabei de compartilhar no link para o pessoal, a gente lançou recentemente, Guto, uma iniciativa, né, no Vamos Subir, chamado Top Habilidades, tá? E a gente selecionou quais são as top habilidades comportamentais, porque a gente acredita que não adianta o cara ter os hard skills se ele não tiver os soft skills, os valores, os princípios bem definidos. A gente vai, muitas vezes, contratar um gênio, um cientista de dados que é um gênio. Se esse cara não tiver valores, se ele não souber respeitar, trabalhar em time, esse cara, em algum momento, vai perder o valor dele, né? Então, isso é um negócio que a gente traz bastante. Aí eu compartilhei porque a gente fala de propósito, visão, valores, a gente fala de resiliência, de mindset de crescimento, de inteligência emocional, principalmente em tempos de pandemia, adaptabilidade, empatia, a gente fala de liderança, negociação, criatividade e o último, que é o que eu quero finalizar falando aqui para partir para as perguntas, que é o give back. Give back nada mais é, pessoal, do que uma cultura de doação. Se você está aqui nessa live hoje, é porque você já é um cara privilegiado. Quantas pessoas, e eu não estou falando que é o Vamos Subir importante, não é isso. Estou falando nem só da presença do Guto, mas se você tem a oportunidade de hoje sentar por uma hora, ter conectividade, ter um dispositivo para ouvir o presidente da Anatel na América do Sul e ter tantos insights, você já é um cara privilegiado. E se você é um cara privilegiado, você tem que, de alguma forma, retribuir para a sociedade. E é isso que a gente acredita como projeto. A gente não quer só trazer boas referências, pessoas para inspirar. A gente quer que essas pessoas saiam inspiradas também, Guto, a retribuir para a sociedade, de alguma forma, trazer para outras pessoas aquilo que elas tiveram nesse momento. Então, se a gente consegue, como comunidade, como ecossistema, como projeto e causa social, incutir isso na vida do jovem, a gente alcançou o nosso propósito e o nosso objetivo. Não, perfeito. E assim, olha, eu acho que tem uma frase, que ela é uma frase de Gandhi, e ela é uma frase meio clichê, mas que eu acredito muito nela, e também ela é uma frase que pode se aplicar assim, transversalmente à minha vida, que é o seguinte, seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, se você quer receber, se você quer ajuda, se você quer auxílio, mas você não presta auxílio, você não dá ajuda, você não devolve aos humildes, você não, você não se coloca à disposição, você não estende sua mão,
por que os outros farão com você. Boa. Entende? Então, esse é o primeiro ponto. Outra coisa que eu gostaria que vocês guardassem, desculpa de me alongar, Flávio, porque é um negócio, como é molecada que está aqui, eu quero que a molecada entenda uma coisa, que é um negócio chamado interconectividade. O que acontece, gente? Na década de 1929, não teve a quebra lá da Bolsa de Valores, lá que vocês devem estar, que vocês estudaram aí, né? Falavam que você chegava a qualquer pessoa no mundo por 6 graus de interface de conhecimento. Por exemplo, eu conhecia alguém, que conhecia alguém, que conhecia alguém, que conhecia alguém, que conhecia o cara. Hoje, o Facebook, a última pesquisa que eles fizeram, esse grau de conectividade hoje está em 3,2. Então, as pessoas estão muito próximas. E se você, no final das contas, não realmente viver seus valores, as pessoas vão saber. Por quê? Porque o grau de interconectividade está muito, muito justo. Então, como está muito justo, o que você precisa ser? Consistente. Volto para o ponto que eu falei ali atrás. Entende? Então, o que eu peço para vocês é, gente, tratem bem os outros, cara, seja humilde, cara, trabalhem duro, porque nada da vida cai por acaso, e para mim trabalho é um valor, não é um trabalho. Eu melhorei como homem pelo trabalho que eu tive, entende? Então, eu acredito muito que vocês vão, nessa missão aí, subir, mas vocês vão subir no momento que o ser humano acompanha o profissional. Legal. Obrigado por compartilhar. Obrigado por compartilhar. E o tempo é seu, na verdade, aqui, então não precisa ficar preocupado em se alongar. Vamos fazer o seguinte para a gente responder algumas perguntas? Vamos só eu vou tirar um screenshot. Esse é o momento de dar aquele sorriso para a gente publicar, e aí o pessoal dê seus insights lá. Se você quiser olhar agora, temos algumas perguntas aqui, e se você quiser, estou olhando aqui junto, tá? Eu acho que eu queria... Pergunta mais polêmica para mim. A mais polêmica? Vamos lá. Eu gostei, na verdade, eu gostei de um comentário, enquanto eu leio outras, da Maria Goretti. Obrigado pela pergunta, que não foi uma pergunta. Ela falou o seguinte: impossível perguntar, apenas agradecer por uma conversa tão incrível como essa. Parabéns e obrigado aos organizadores e ao Guto por essa simplicidade, carisma e inteligência compartilhada. Com esse perfil, impossível não voar. Obrigado e fica as palavras onde todo mundo aqui corrobora, Guto. Pô, obrigado, gente, pelo amor de Deus. Só falar isso pro meu chefe. Manda o nome dele que a gente vai. Manda o nome dele que a gente vai fazer barulho. Lucas Braz perguntou assim: pergunta polêmica: fazer ou não faculdade? Fazer. Fazer. Por quê? Aí eu vou talvez trazer mais. Tem tanta gente não fazendo. Por que eu devo fazer? Porque na vida não existe só talento, precisa ter técnica. Olha, vamos cá, ô Flávio, vem cá. Eu pesquisei você, Flávio, pesquisei você. Você jogou futebol em alguns times, não? Joguei. E modéstia à parte, eu era bom. Olha, cara, eu joguei também, mas eu não era tão bom assim. Mas, velho, eu vou te falar um negócio. Você, dentro dos seus treinamentos, você treinava somente lances individuais ou nego fazia você treinar fundamento? Acho que a maior parte do tempo era fundamento e era atividades físicas, técnicas. Técnicas. Então, como você pode ser um artilheiro se você não fez os treinos corretos? Essa é a minha resposta à pergunta. Não sei se a analogia foi boa. Não, foi ótimo, foi ótimo. Eu vou tentar agregar um negócio. Eu acho que o caminho mais seguro para você é fazer uma faculdade. Na pior das hipóteses, você tem uma faculdade, entendeu? Então, assim, tem muita gente que acha, ou se acha Steve Jobs, né? Bill Gates, 1 em 1 milhão, né? Então, assim, aí eu vou falar Flávio, eu não sou um cara diferenciado, eu não me acho um cara diferenciado. Se alguma coisa boa está acontecendo na minha vida é pelo meu esforço e dedicação, porque talento, na minha cabeça, eu tinha no futebol. Então, quando eu entendo que eu não sou talentoso, eu vou me esforçar, eu vou trabalhar, eu vou estudar. Então, se eu posso deixar um conselho, a gente tem que trabalhar mais que a maioria, a gente tem que estudar
mais do que a maioria e a gente tem que se capacitar mais do que todo mundo, entendeu? Então, assim, se esforça mais, trabalha mais, estuda mais e com certeza você vai ter mais resultado do que a média. Exato, exato. Os japoneses e os sul-coreanos estão aí para mostrar isso. Boa. Vamos pegar mais uma aqui. Eu estou fazendo um post aqui, Guto, para a gente poder deixar insights ali para o pessoal. Uma pergunta aqui da Giovana, tá? Giovana Ruth. Eu vou quebrar um pouco, Giovana, só para ser mais simples aqui. Como é que você faz decisões de troca de carreira ou de empresa, né? Sim, seja qual que é o momento certo? O que você leva em consideração para falar assim, vou sair da Mattel e vou para uma outra empresa, ou sair da Ferreiro e vir para a Mattel, né? Não necessariamente nessa ordem. O que você leva em consideração? Eu avalio 3 coisas. A primeira coisa, quem vai ser meu chefe? Porque eu acredito ainda que eu preciso aprender. Então, se o meu chefe me inspira, eu realmente, essa é a primeira coisa que faz sentido para mim. Daí, ponto 2, qual que é o propósito da empresa? Eu não posso gastar 12 horas do meu dia numa empresa que, por exemplo, eu não trabalharia numa empresa de cigarro, é fora daquilo que eu acredito, entende? Não estou questionando quem trabalha, mas é fora do que eu acredito como Guto. E outra coisa, uma coisa que eu sempre pergunto é qual é o ambiente de trabalho, porque para mim clima organizacional é muito importante. Não dá para você ser criativo, não dá para você trabalhar bem se você trabalha em um ambiente muito pesado. Eu, pelo menos, né? Eu sou um cara leve. Então, eu procuro sempre entender quando pinga alguma coisinha nova, e vão pensar que pingou alguma coisinha nova, eu vou lá, como que foi? Quem é o cara que eu vou responder? Como ele trabalha? Qual que é a maneira dele de desenvolver? Os caras que tiveram abaixo dele nesses últimos anos estão onde? Alguém ultrapassou o cara? Perguntas que eu faço. E a outra é, qual o propósito da empresa? E aí entra um pouco do produto que ela entrega e o give back da sociedade. E o terceiro é qual o clima organizacional? Eu vou me sentir bem? Porque se eu me sentir mal 12 horas 12 horas da minha vida, eu vou voltar em casa cansado. E o Guto não dá para a Larissa a atenção que ela merece. Legal, obrigado por compartilhar. Guto, para a gente terminar, né? Acho que o tempo aqui ficou curto, a gente poderia ficar muito mais, né? Fala para a gente, últimos conselhos, né? Qualquer coisa do tipo, últimas palavras, tem algum livro, qualquer coisa que você entende que é importante deixar aqui para o pessoal? Olha, eu tenho na minha vida, eu não vou falar de livro, mas eu tenho 4 regras que eu aprendi ao longo da minha carreira. Tá? Se você me permitir, eu não vou colocar o livro. Tem um livro que eu gosto muito que chama Antifrágil. Tá? Então, se vocês quiserem ler um livro muito bacana que tem a ver que tem a ver o antifrágil. O antifrágil ele fala que o caos fortalece o indivíduo. E todo mundo que entende que o caos você pode sair fortalecido, eles surfam a onda do caos. Então, chama Antifrágil. Muito legal o livro, muito legal. Você gostou? Eu li, adorei. É muito bom esse livro. Daí, eu acho que uma das 4 coisas que eu aprendi, auto-organização. Você não decide nada, você só influencia. Ponto 1. Se você acha que você está decidindo tudo, é porque, no final das contas, o seu ego está te deixando cego. Você influencia. Ponto. Outra coisa, a entropia que eu falei. Tudo tem uma tendência de gerar resultado e cair. Você tem que sempre prestar atenção para deixar a entropia sempre positiva. Que mais que eu falo para vocês? Falei da parte da interconectividade, então você precisa respeitar o porteiro do seu prédio, porque o porteiro do seu prédio, ele conhece, 3 pessoas, que uma delas pode ser seu chefe. E isso pode acabar com a sua credibilidade. Então, trate bem todo mundo pela interconectividade e pelos seus valores. E a outra coisa é o positivismo.
Se você pensa que as coisas vão acontecer, você deu o primeiro passo a elas. E tenho certeza que, pensando positivo, trabalhando duro e com uma espiritualidade legal e com um tratamento também de corpo legal para aliviar um pouco da tensão, cara, você é um cara que eu chamo de unstoppable, entendeu? Então, cara, acredita nisso, veste a camisa, vai pro jogo e, cara, se tudo der errado, recomeça. Não é vergonha para ninguém recomeçar. Boa. Todos os caras mais interessantes que eu conheci na minha vida recomeçaram pelo menos 3 vezes. Excelente, excelente. Guto, nossa gratidão. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu compartilhei um link no chat para vocês. A gente fez um post no LinkedIn. O que eu quero fazer de desafio aqui? Foi muita coisa que a gente não conseguiu responder, naturalmente, que o Guto. Vai lá e deixa seu insight. Compartilha o que você mais aprendeu. Deixa seu feedback para o Guto, além de se conectar com ele, porque ele está marcado ali. Acho que isso é importante para a gente mensurar, né? E a gente quer trazer outras vezes o Guto, e para provar para ele que faz sentido, né? E que impacta e traz valor para todo mundo. Então, Guto, super obrigado. Pessoal, não, obrigado você, de verdade. Pessoal, deixem seus insights. E outra coisa, a gente vai mandar agora, né, depois da live, o link dos formulários de emissão de certificado. Por favor, não errem o seu e-mail. Não adianta. Errou, não vai ter o que fazer. Perdeu o projeto, perdeu o time, né? E hoje até 11h59, tá bom? Então, vocês vão receber agora. E, novamente, estou mandando aqui o link no chat para vocês deixarem os seus insights, seu feedback, seu agradecimento para o Guto ali no nosso post, tá bom? Obrigado e vamos subir. Deixa eu só, vamos subir, só falando e lembrando a vocês que daqui, dia 12, temos o Dia das Crianças. Ajudem, já que a gente é íntimo, a gente já construiu uma relação de confiança. Nesse Dia das Crianças, Mattel, hein, Vamos subir. Gente, obrigado, um abraço. Valeu, um abração. Tchau, tchau. Para mim foi muito divertido, obrigado. Ótimo, obrigado.